Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. Hoje a aula é sobre as contribuições de Mendel para a genética. Tá? O conteúdo está lá no capítulo 18, na página 222, onde fala sobre a herança das características. Bem, para a gente falar sobre as contribuições de Mendel, a gente tem que saber quem foi Mendel, tá? Aqui ele tá. Mendel, na verdade, ele é Gregor Mendel, tá? Ele foi um monge que viveu no século XIX, principalmente entre 1822 e 1884. Ele viveu no local onde hoje é a República Tcheca. Ele fez vários experimentos que contribuíram para a compreensão dos princípios fundamentais da transmissão de informações genéticas passadas de pais para filhos, ou seja, das informações hereditárias entre as gerações de seres vivos. Mendel ele fez estudos na ervilha de cheiro e ele escolheu a ervilha de cheiro porque a ervilha de cheiro era de fácil cultivo, bom crescimento, tá? Crescimento rápido quando comparado a várias outras plantas e outros seres vivos também, na qual possibilitava que ele fizesse o experimento em um pequeno espaço de tempo. Além disso, é uma planta que tem uma variedade de características. Ela tem várias cores da flor, as formas e textura das sementes, elas mudam, podem ter lisa, rugosa, amarela ou verde, tá? E, além disso, é uma planta hermafrodita. Como assim hermafrodita? É uma planta que ela tem os órgãos masculinos e femininos na mesma flor, tá? Então, ela pode fazer a polinização, autopolinização, ou seja, a mesma flor pegar o pólen, tá? O gameta masculino dela mesmo e juntar com o gameta feminino, ou também pode fazer polinização cruzada, pode colocar material genético, ou seja, o gameta masculino em outra flor e receber material gameta de outra flor. Mendel, com isso, Mendel quis estudá-la melhor, na qual ele selecionou algumas plantas, daí algumas ele tirou a parte reprodutora masculina delas, deixando só a feminina. E daí ele fez uma polinização cruzada, pegando material genético gameta masculino de uma planta com flor de pétala branca e colocando na flor de pétala purpúrea, tá? Gerando aí os frutos, as sementes que foram plantadas, semeadas, tá? E quando geraram, deram origem a plantas, é a primeira geração filial, que a gente chama de geração F1, tá? E todas as plantas vieram com flores de pétalas purpúrea. Daí ele achou interessante porque não veio nenhuma flor de pétala branca. Então ele cruzou essas primeiras filhas entre elas, na qual gerou 929 sementes que foram plantadas e quando nasceram, foram surgindo, ele viu que 75% das plantas tinha flores de pétalas purpúreas, enquanto 224 tinha plantas com flores de pétalas brancas, o que correspondia a 25%. Ele achou interessante porque uma grande minoria, apenas na segunda geração de filhas, é que tinham pétalas brancas.
Então, com base nessas observações, Mendel resultou, além dessas observações, entre outros experimentos, tá, que ele elaborou, uma hipótese de que cada característica, como a cor das pétalas das flores, é determinada por um par de fatores genéticos, tá, que pode interferir, mas que encontram principalmente nos gametas. Um desses fatores, de alguma maneira, era dominante em relação à outra. Então, a cor da pétala purpúrea, ela é dominante à cor da pétala branca, tá? E é por isso que na primeira geração, as flores brancas, elas desapareceram completamente e só voltaram a surgir na segunda geração, porque as características genéticas, elas têm uma variedade recessiva quando comparada às plantas purpuras. Como assim? Depois da polinização, vamos dizer que as plantas com flores de pétalas purpúreas, elas são dominantes e por isso são representadas por letras maiúsculas, Pzão, Pzão. E as pétalas brancas são recessivas, por isso chamamos de Pzinho, Pzinho, P minúsculo recessivo e P maiúsculo dominante. Então, após o cruzamento, elas geraram as primeiras filhas, né? As F1s. As F1s, elas pegaram metade da informação genética da flor purpuras e metade das informações genéticas das flores brancas. Então, se ela pegou metade, se a purpúrea é composta por Pzão, Pzão e a branca por Pzinho, Pzinho e as filhas pegaram metade da informação de cada um, então a flor purpúrea, ela deu um Pzão, que veio para cá, e a branca deu um Pzinho, que veio para cá. As plantas filhas da primeira geração, então, elas ficaram compostas por um Pzão da purpúrea e um Pzinho da branca, formando assim Pzão, Pzinho, tá? E como o Pzão é dominante, então a cor dela vai prevalecer como pétalas purpuras. Só que mesmo assim elas vão estar carregando os genes e os alelos, tá? Da flor branca. Então, quando é cruzadas a F1 com F1, duas heterozigotos, tá? Pzão, Pzinho, Pzão, Pzinho, a probabilidade de aparecer uma branca é de 25%, tá? A cada 4 filhas, né? A cada 4 plantas novas geradas, uma era branca e 3 era de flor purpúrea. Por quê? Íamos ter aqui planta 1 e planta 2, aqui um exemplo, tá? Vamos pegar aqui. Ops. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Vamos lá. Planta 1. Aqui vamos pegar Pzão. Tá? Mais o Pzão da planta 2. O que vai fazer com que ela fique Pzão, Pzão, porque ela pegou metade do Pzão da planta 1 e metade do gameta da planta 2, formando Pzão, Pzão. Da mesma forma, ela vai fazer nas seguintes. Aí depois é Pzão, Pzinho. Depois aqui vem o Pzinho e o Pzão, tá? Pzão, Pzinho. Sempre a letra maiúscula vai ficar na frente vai vir primeiro, para depois vir a letra minúscula, tá? E depois a gente vai juntar aqui, tá? Ó, aqui Pzinho, Pzinho, tá?
Então, a gente vai ter uma flor branca, pezinho, pezinho. Enquanto aqui, ó, é pezão, pezão, tá? Então, diante disso, certo? Vamos aqui de novo. Isso. Diante disso, como vimos, 75% vai ser purpúrea e 25% vai ser branca. Por que isso? De acordo com os fatores de Mendel, tá? De que existem alelos em um gene. Bem, sabemos que os genes, né, eles são conhecidos e são encontrados no DNA, e esse DNA está localizado nos cromossomos, tá? Diante disso, a gente pode observar que esses genes são compostos por alelos, tá? E esses alelos, tá, são cópias, tá? Existem umas cópias, principalmente em cromossomos homólogos, tá? Aonde tem cópias idênticas desses alelos, que podem estar ativas ou não. Esses alelos, ele contém uma informação alternativa para a mesma característica, como é ele que vai determinar se a pessoa vai ter um cabelo liso, um cabelo caracolado, vai ter o olho castanho, o olho escuro ou o olho azul, tá? Por exemplo, ou até mesmo vai determinar a cor da nossa pele, tá certo? Um exemplo, nessa família aqui, lá na página 222, no início do capítulo, tem uma foto dessa família. Observem que o casal é moreno, tá? Tem um filho moreno, os dois têm o cabelo castanho, tá? Os pais cabelos e olhos castanhos. Um filho mais velho, olhos castanhos. A menina, ela já é mais clarinha, puxada para uma loira, os olhos azuis, tá? Por que se dá isso? Bem, a pigmentação do olho, ela depende da produção da melanina na nossa íris, no nosso interior do nosso olho, tá? Se um dos alelos que contém essa informação para a produção de melanina no olho estiver presente em pelo menos um dos cromossomos homólogos que contém esse pigmento, o indivíduo vai apresentar os olhos escuros, então pode ficar os olhos pretos, castanhos, tá? Mas no caso dessa menininha aqui, ó, no cromossomo dela não tinha esse alelo, não tinha determinando essa pigmentação. Então, esse alelo estava presente, mas as duas cópias dos alelos não continham as informações responsáveis por produzir essa melanina. Então, faltava uma informaçãozinha e que não tinha, então o olho ficou azul, tá? Como assim, professora? Bem, quando a gente tem dois tipos de indivíduos, tá? Em um indivíduo que os alelos de um gene são idênticos entre eles, estão homozigosos, ou seja, um indivíduo é chamado de homozigoto ou puro para características em questão. Como assim homozigoso? Homozigose é representada por um par de letras iguais, ambas maiúsculas ou minúsculas. Azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, por exemplo, tá? Por que isso, professora? Bem, vamos voltar às plantas. No exemplo das flores purpúreas e brancas de Mendel, um dos alelos contém a informação para a produção da pétala branca, que é o alelo pezinho, pezinho. Aqui, ó, pezinho, pezinho é o que tem a informação para ter a pétala branca. Mas a característica que ele determina não se manifesta na presença de um alelo por cor purpura
para a cor purpúrea, tá? Caracterizada como um alelo recessivo. Então, Pzinho é recessivo porque quando ele está junto com um Pzão, ela não se expressa. Então, quando temos alelos homozigotos, alelos dominantes ou recessivos juntos, ele pode se expressar. Mas quando a gente tem ele heterozigoto, ou seja, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, tá? Azão, azinho, quem vai expressar vai ser a letra dominante, a letra em maiúsculo, tá? Porque a gente vai ter um alelo, um gene misturado, tá? Com diferentes informações, uma informação híbrida, tá? De um heterozigoto. Só que aí, a informação que vai prevalecer é a informação que está contida na letra maiúscula. Por exemplo, aqui, temos cromossomos homólogos, ou seja, cromossomos iguais, tá? Na qual a gente tem os alelos, alelo A. No alelo A, a gente tem o azão e azão. E ela vai dar o formato do queixo. Já no alelo B, a gente vai ter de um lado, um cromossomo vai ter o Bzão e do outro vai ter o Bzinho. Isso é o que vai favorecer o formato dos olhos. Vamos dizer que as pessoas só têm o olho fechado quando se tem Bzinho, que é um alelo recessivo. Nesse caso aqui, nós temos dois alelos, um dominante e um recessivo. Nesse caso, o olho não vai ficar puxado. Por quê? Temos um dominante para deixar o olho normal. Mas se caso essa pessoa aqui, esse ser aqui, cruze com outro que tem as mesmas informações ou informações semelhantes, no caso aí vai ter uma probabilidade, uma chance de ter um filho ou uma filha, né, com os dois alelos recessivos, bezinhos, e terem os olhos puxados, tá? A mesma coisa acontece com o cabelo, com a cor da pele, tá? Por que isso, professora? Bom, isso se dá porque na formação dos gametas, os cromossomos homólogos se duplicam, tá? Temos os cromossomos aqui, então eles vão se duplicarem para duplicar o material genético que é o DNA, certo? E cada célula vai gerar 4 gametas, não é isso? Através da meiose, mitose, vamos chegar lá e vai ter uma célula, vai duplicar o material até que chegar a 4 gametas com metade da informação da primeira célula mãe, tá? E se os alelos de um gene foram iguais, homozigose, todos os gametas serão iguais para esse gene. Se eles forem diferentes, ter heterozigose, haverá diferentes gametas, como mostra o esquema na página, como mostra aqui, tá? Um exemplo, temos materiais, no caso, 2 gametas com o mesmo material genético, ou seja, materiais idênticos, enquanto vamos ter 2 gametas com outros materiais diferentes. Então, vai ser 2 idênticos e 2 diferentes, né? Vocês entenderam? Então, a gente vai ter aqui um exemplo por cor, 2 azuis e 2 vermelhos. Um exemplo, 2 filhos vão poder receber olhos azuis, enquanto 2 filhos vão poder receber olhos castanhos. Então, como vocês viram, os genes podem ser diferentes para cada parte e formato do corpo, né? Então, de acordo com a classificação dos genes, o tipo, se é homozigoto ou heterozigoto, é que pode determinar cada questão fenotípica e genotípica de cada ser. Então,
Tentem fazer a atividade. Se tiverem dúvidas, falem comigo. A atividade é lá na página 227. As 3 questõezinhas, 1, 2 e 3. Até a próxima aula.